Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 4 da série sobre largura de banda em sistemas de transmissão digital e a equação de Gibson. Estamos interessados em desenvolver um modelo que nos mostre qual é a largura de banda de modernos sistemas digitais em função dos diversos processos já visto aqui em outros vídeos no canal. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: a potência de ruído térmico, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com potência de ruído térmico. O ruído térmico está sempre presente em todos os sistemas de telecomunicações, quer analógicos, quer digitais. A origem do ruído térmico é o movimento aleatório dos elétrons devido à temperatura. Qualquer condutor torna-se uma fonte de ruído quando submetido a uma temperatura acima de 0 Kelvin. Neste caso, a tensão de ruído média quadrática, expressa em volt ao quadrado, é dada por o valor médio quadrático 4K TNBWR, onde temos K, a constante de Boltzmann, T, a temperatura absoluta de ruído, BW, largura de banda, e R, a resistência do condutor em ohms. O resistor R pode ser modelado para fins de análise de ruído como uma fonte de tensão ideal com tensão de saída em aberto UOC e impedância de saída R, conforme mostra a figura. À esquerda nós temos o nosso resistor ruidoso, e todos são. E à direita temos o modelo para ruído, para fins de ruído. Uma tensão em aberto OAC, o resistor R, e os terminais A linha, onde a tensão vai se desenvolver sobre uma carga. Se nós queremos transferir o máximo de sinal para a carga, e aqui o sinal é o ruído, nós temos que casar fonte com carga. Para isso, a carga deve ser igual à resistência da fonte, R. Por isso, o circuito mostrado tem a fonte OC, a resistência R e uma resistência de carga R, que é submetida a potencial OC sobre 2. Então, a tensão na carga RMS é raiz quadrada de KTBR. Mas estamos particularmente interessados em potência. Qual é a potência que esse resistor ruidoso vai entregar a algo ligado a ele? Então nós temos que a potência de ruído em watts é V ao quadrado RMS, a tensão ao quadrado RMS, sobre R, e que nos leva a KTB. Esta é exatamente a equação da potência de ruído térmico, que é um tipo específico, particularmente destrutivo e extremamente comum de ruído. O ruído térmico, PN em watt, KTBW. Observe que PN watt é a potência de ruído térmico em watt, uma unidade muito grande para o ruído. K é a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 watts por Kelvin por Hertz. TNK é a temperatura de ruído expressa em Kelvin. BW Hertz é a largura de banda expressa em Hertz. Interessante, qualquer coisa no universo acima de 0 Kelvin gera ruído. Aparentemente, pelo que sabemos, tudo no universo está acima de 0 Kelvin. Logo, essa é uma fotografia do ruído gerado pelo universo visto da Terra. Se você apontar uma antena para o céu, como foram as experiências no início da comunicação por satélite, você vai perceber que existe um ruído constante, um ruído de fundo do universo. E ele varia conforme você aponta a antena para uma direção ou uma posição distinta do universo. Nesta foto, neste diagrama, em azul nós temos muito ruído, em verde um pouco menos, azul um pouco menos, mas sempre temos ruído. Não importa para onde você aponte a sua antena de satélite, sempre vai captar o ruído de fundo do universo, resquício do Big Bang. Para operação em cerca de 27 graus Celsius, chamado temperatura ambiente ou de laboratório, é uma referência que nos dá 300 Kelvin, a potência de ruído em dBm, uma constante, menos 143,83, que é para a potência em dBm e banda em kHz, só serve para essas características, e a largura de banda em kHz. Então a equação mostrada, ela considera que a potência vai ser expressa em dBm, potência de ruído, e a largura de banda em kHz, para uma temperatura fixa de ruído de 300 Kelvin. Vamos ao primeiro exemplo. Considerando-se que a temperatura de ruído é 300 Kelvin, a temperatura ambiente, ou temperatura de ambiente ou de laboratório, determine a potência de ruído térmico em dBm para os seguintes canais. 4 kHz, canal de voz, 180 e 250, uns sistemas mais antigos de telefonia celular ou alguns sistemas ainda, para dados de baixa velocidade, e 6 MHz.
Solução: nós estamos considerando a temperatura de ruído 300 Kelvin. Portanto, vamos usar aquela constante menos 143,83 e vamos somar 10 vezes log na base 10 da largura de banda do canal em kHz. No primeiro caso, 4 kHz, então 4. E obtemos uma potência de ruído para a temperatura de 300 Kelvin e 4 kHz de banda igual a menos 137,8 dBm. Fazemos o mesmo raciocínio para 180 kg, 250 kHz e 6 MHz e achamos respectivamente as potências de ruído para cada uma dessas bandas, comprovando que quanto maior a banda, maior o ruído. Veja, menos 106 dBm é uma potência 30 dB acima a menos 137,8. Menos 106 é a potência elevada de ruído e ela está associada a quem? Exato, a largura de banda de 6 MHz. Já a menos 137,8 é uma potência mais baixa, bem inferior. Está associada a quem? Exatamente, a largura menor de 4 kHz. Uma questão interessante é sabermos qual é o sinal mínimo de recepção que nós queremos para uma determinada relação sinal-ruído, determinado grau de serviço, uma qualidade do sinal. Aí está a equação, onde SDBM é o sinal mínimo de recepção em dBm, PNDBM é a potência de ruído também em dBm, e como estamos operando em dBm, é claro que a relação sinal-ruído vai ser expressa em dB. Exemplo 2. Um sistema deve operar com relação sinal-ruído mínima de 17 dB. Um valor padrão na área celular, móveis. Considere a temperatura de ruído 300 Kelvin. Determine a potência mínima de recepção para as seguintes larguras de banda. Considere apenas o ruído térmico. E eu não posso deixar de lembrar você que existem inúmeros tipos de ruído. Nós estamos considerando aqui apenas o ruído térmico. Está sempre presente. De novo, nós temos a banda de 4 kg, 180 kHz, 250 kHz e, finalmente, 6 MHz. Para 300K, nós temos que o sinal mínimo dBm para 4 kg é menos 137,8 dBm. Aonde pegamos esse dado? Do problema anterior, a potência de ruído para 300 Kelvin em 4 kHz. E agora somamos 17 dB, porque nosso sinal tem que estar 17 dB acima do ruído, e encontramos menos 120,8 dBm. Repetimos para 180 kHz, 250 kHz e 6 MHz, encontrando as potências mostradas. Confirmando, quanto maior a largura de banda, maior o sinal de recepção mínimo necessário. Precisamos de mais potência recebida, provavelmente mais potência transmitida. Lembrando sempre que menos 90 dBm é a potência associada a 6 MHz, é 30 dB maior, 1000 vezes maior do que menos 120 dBm, que é a potência associada a 4 kg. Maior largura de banda, eu preciso de muito mais sinal, porque eu tenho mais ruído. Mas tem como diminuir o ruído térmico? Bom, vamos analisar a equação. Olha que interessante, nós podemos reduzir a temperatura de ruído. Mas só isso que a gente pode fazer? Não, nós também podemos reduzir a largura de banda de operação. Um pouco complicado. E mantendo a banda, é possível reduzir o ruído térmico? Qual é a mágica? Bom, para reduzir a temperatura de ruído, nós precisamos gastar um pouco mais de dinheiro. Aí está a solução. Amplificadores de baixíssimo ruído que utilizam temperaturas baixas. Utilizam literalmente refrigeração para manter a temperatura baixa. Logo, o ruído é muito baixo e eu posso trabalhar com sinais de baixíssima potência, mesmo para boas relações sinais-ruído. Aí estão. Eles são utilizados particularmente em estações terrenas de satélite de maior porte ou radioastronomia. Você não vai encontrá-lo na banda KU na sua casa, ou nas nossas casas. Para uma temperatura de 100 Kelvin, opa, percebeu? Baixamos de 300 Kelvin para 100 Kelvin. Então, para a temperatura de 100 Kelvin e banda em kHz, a potência de ruído dBm é dada por menos 148,6 dBm, mais 10 vezes log na base 10 da largura de banda em kHz. Por que nós temos o termo 60 dBm na dedução da equação? Eu preciso de 30 dB para converter de watt para miliwatt e depois 30 dB para converter de hertz para kHz. Então a equação final é menos 148,6 dBm mais 10 vezes log na base 10 da largura de banda em kHz. Só vale para 100 Kelvin e potência de ruído em dBm. No próximo exemplo, nós vamos considerar a temperatura de ruído de 100 Kelvin e nós vamos calcular a potência de ruído térmico em dBm
dBm para os canais de 4 kHz, 180 kHz, 250 kHz e novamente 6 MHz. Para 100 kHz, nós temos agora a nossa constante, que é menos 148,6, mais 10 vezes log na base 10 da largura de banda, no caso 4 kHz, 4, e obtemos a potência de menos 142,58 dBm. Repetimos o processo para 180 kHz, 180 log da base 10, 250 kHz e 6 MHz. Lógico, vamos usar 6.000. 6 MHz são 6.000 kHz. De novo, confirmando que quanto maior a banda, maior o ruído. Não importa, 100 Kelvin, mas mesma maneira. Aumentou a banda, aumentou o ruído. Menos 110 dBm é 30 dB acima, maior do que menos 140 dBm. Menos 110 dBm, muito ruído, para 6 MHz. Menos 140 dBm, menor ruído, 4 kHz. Exemplo 4. Um sistema deve operar com relação sinal-ruído mínima de 17 dB. Considere a temperatura de ruído 100 Kelvin. Determine a potência mínima de recepção para as seguintes larguras de banda. De novo, lembrando que isso é um exemplo quase que teórico. Ele é real, ele é prático, mas nós vamos ter muito mais fontes de ruído nos nossos sistemas comerciais. As bandas são as bandas já vistas, de 4 kHz até 6 MHz. Para uma temperatura de 100 Kelvin, o nosso sinal mínimo é a potência de ruído térmico para 4 kHz e 100 Kelvin, que nós fizemos no exercício anterior, que deu menos 142,58 dBm. E agora acrescentamos a relação sinal-ruído que nós queremos ter, 17 dB. Então estamos somando para que nós saibamos qual é o nosso sinal mínimo. E obtemos menos 125,58 dBm. Repetimos isso para 180 kHz, 250 kHz e 6 MHz. Confirmado. Quanto menor a temperatura de ruído térmico, menor o sinal de recepção necessário, menor a amplitude do sinal para uma mesma relação sinal-ruído, dentro da mesma banda, é claro. Aí nós temos mais uma vez, menos 90 dBm, uma potência cerca de 30 dB, ou 1000 vezes acima de menos 125 dBm. Menos 90 dBm, uma potência elevada, precisamos para 6 MHz. Menos 125, a potência mais baixa, é o que precisamos para 4 kHz. No quadro nós temos, na coluna da esquerda, a largura de banda do canal, de 4 kHz até 6 MHz. Na segunda coluna nós temos a temperatura de ruído de 300 Kelvin, e vamos calcular qual é a potência de ruído em dBm para essa temperatura, e temos esses 4 valores. Depois temos a temperatura de 100 Kelvin, calculamos nos exercícios anteriores a potência de ruído em dBm para a temperatura de 100 Kelvin, e nós fizemos uma conta. Qual é a diferença de 300 Kelvin para 100 Kelvin em termos de potência de ruído em dBm? De 137,8 para menos 142,58, 4,77 dB. E constatamos que essa diferença é constante para a mesma banda, só o que importa é a temperatura. Veja, por exemplo, para 180 kHz, de 121,28 para 126,04, 4,77 dB de diferença. A potência de ruído térmico em 100 Kelvin é 4,77 dB menor do que a potência de ruído em 300 Kelvin, considerando-se a mesma largura de banda de operação. O valor de 4,77 vem de 10 vezes log na base 10 de 300 sobre 100, as temperaturas envolvidas, ou 10 vezes log na base 10 de 3, 4,77 dB, comprovando, mais uma vez, que quanto menor a temperatura de ruído, menor a potência de ruído para a mesma largura de banda. Quer melhorar a relação sinal-ruído? Diminua a temperatura de ruído. Agora nós vamos para os outros dois exemplos que nós vimos, onde nós calculamos a potência mínima do sinal para uma relação sinal-ruído de 17 dB. Então nós temos as potências mínimas para 300 Kelvin e para 100 Kelvin. Observe, por exemplo, para 250 kHz, mais uma vez, em 100 Kelvin o sinal é 4,77 dB menor do que para 300 Kelvin. A potência do sinal necessário para uma relação sinal-ruído 17 dB em 100 Kelvin para a mesma largura de banda de operação é 4,77 dB menor do que para 300 Kelvin. Se o sinal é constante e o ruído diminui, a relação sinal-ruído aumenta. Se a relação sinal-ruído aumenta, a qualidade de recepção aumenta. Isso se materializa, por exemplo, em redução da taxa de bits errados. Para a mesma largura de banda e mesmo nível de sinal, quanto mais baixa a temperatura de ruído, maior a relação sinal-ruído.
sinal-ruído, ou menor o nível de sinal de recepção necessário para a mesma relação sinal-ruído. Mais tarde, quando estivermos vendo sistemas digitais, nós vamos usar muito o parâmetro EB sobre N0. Lembrando que o que nós falamos sobre relação sinal-ruído se aplica para a relação EB-N0, mantendo a taxa e a banda constante, claro. Vejamos agora algumas considerações. Reduzir a temperatura de ruído é uma maneira eficiente de reduzir-se a potência de ruído térmico, mantendo-se a largura de banda. Porém, não é execuível em sistemas comuns, sendo utilizados em alguns sistemas de satélite e radioastronomia. Além disso, deve-se considerar que ruído térmico é uma das inúmeras componentes de ruído de um sistema. Ainda nem falamos do ruído industrial, ainda mais hoje em dia, com fontes chaveadas em todo canto, do ruído de determinados componentes eletrônicos, ruído de chaveamento, ruído galáctico gerado pelo Sol, por aí vai. Se você se interessa por ouvir rádios distantes, chamado DX, vai escutar o pessoal reclamando muito do QRM ou da interferência produzido por esse ruído de chaveamento particularmente. Aliás, em sistemas nas faixas de UHF e acima, o próprio receptor é uma grande e às vezes a principal fonte de ruído. Sim, podemos reduzir a largura de banda, às custas, porém, da redução da taxa de dados. E você não quer redução na taxa de dados, quer? É sempre uma solução de compromisso. Aprenda a conviver com o ruído. E no próximo vídeo, nós vamos continuar em nossa busca pelos conhecimentos fundamentais para o cálculo da largura de banda em sistemas digitais e obtemos a equação de Gibson. E afinal, o que é eficiência espectral de modulação? Qual a taxa máxima teórica que um determinado sistema de transmissão é capaz de operar? Será que a modulação pode resolver esse problema? Como calculamos esses parâmetros? Como é que eles se aplicam nos sistemas comerciais de telecomunicações? É o que veremos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.